Iniciando mais um episódio do nosso Groundcast. E hoje, nessa mesa, recebendo um convidado maravilhoso, Rodrigo, pai da Bia, padrasto do Biel, casado com a Dani. E muitas mais coisas aqui que nós vamos trazer para vocês, de tudo que ele faz. Então, fiquem ligados que hoje vai ter várias coisas interessantes que nós vamos falar, principalmente sobre autoridade nas redes sociais. Não sai daí, gente. Acompanha que esse convidado hoje ele é demais. Vai dar muitas dicas para você que quer se posicionar no mercado e tenha muito potencial. E aproveitando, queria já abrir o episódio. Apresenta pra gente Rodrigo Barcelar. Se apresenta para o pessoal. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por vocês me chamarem aqui. É um prazer estar aqui e falar com esse segmento de construção civil, de incorporação. Eu brinquei quando eu cheguei aqui que eu tive uma memória do passado, porque meu pai foi incorporador também, então sábado a gente ia na obra, né? E sábado estamos aqui na obra. Então, já está ambientado, né? Totalmente ambientado, só faltou para vocês. Temos aqui, se você precisar, a gente também fornece. Em cima da sua cabeça. Maravilha, já estou me sentindo seguro já. O que você achou da obra? Gostou? Cara, gostei, a obra está muito limpa, né? Juliana. A primeira coisa que eu chego quando eu olho numa obra, eu aprendi isso com meu pai, né? Saber se a obra está bonita ou não está. O que seu pai diria da minha obra? Que está muito limpa, ele ia te dar parabéns. Que bom. Gosto disso, viu, meu gente? Meu pai falava, tu tem que conseguir comer no chão. Exato. E não é por conta do podcast, não. Você passar qualquer dia na semana que essa obra está impecável. As obras da Juliana, ela é reconhecida pela excelência da limpeza e organização, que traz um benefício do investimento também, porque você elimina esses resíduos que ficam na obra, né? Então, parabéns, viu, Juliana? Muito obrigada. Nada como aquele talento feminino, né? Ela é maravilhosa nisso. Os detalhes, o toque feminino. E, Rodrigo, queria, para se apresentar para o público, queria que você falasse um pouco de onde você fala sobre o mercado de posicionamento, né? Sim. Conta um pouco para a gente sobre esses. Primeiro, coloca suas redes sociais. Sim. E também dizer um pouco do que esse posicionamento que você traz para líderes do mercado. Isso, vamos lá. Redes sociais, Rodrigo Barcelar, com 2 L's, underline. Então, chega lá, vai ter uma fotinha, o galão de óculos, assim, fácil. O que é o posicionamento para líderes? Né? De onde surgiu essa necessidade? A gente estava falando aqui um pouco antes do episódio começar, que houve um momento em que houve a personalização do atendimento e a gente está vivendo a personificação do atendimento. Então a pessoa não quer mais comprar um empreendimento de uma empresa, ele quer comprar um empreendimento de uma pessoa. Ah, legal. Por isso então, que eu vejo as marcas estão usando agora não mais tanto o logo, mas a pessoa, as grandes. Exatamente. Cara, que legal. Isso a indústria sempre fez. Você tem o Jordan na Nike, você tem o George Clooney, meu sósia, né? Lá na Nespresso. Não, você é bem mais bonito. Cara, Juliana, Pra quem não sabe, tá, gente? Ele já foi meu mentor. Amor, faz aquele pix pra ela que a gente comeu. Então, o George Clooney na Nespresso. Então, as marcas sempre usaram atores e pessoas famosas para personificar a experiência e trazer um apelo emocional mais forte, que favorece o pessoas compram de pessoas. Exatamente. Só que o que aconteceu? Como a rede social trouxe a possibilidade de que todas as pessoas pudessem personificar sua imagem, valores e questões para um público final. Então, a gente está vivendo um movimento muito forte, eu já venho falando disso há alguns anos, né? Você passou lá pela mentoria, a gente falou bastante sobre isso. E esse movimento está muito escalado no Brasil e em outros lugares, porque o líder que se comunica, ele vende mais aquilo que ele faz, ele cria um ativo de valor imensurável, foi a pergunta que eu fiz para vocês, o que vai valer mais, sua empresa ou sua imagem muito bem trabalhada em 10 anos? Garanto para você que sua imagem. Acredito também. Uma imagem bem trabalhada traz tanta autoridade que possibilita você fazer um networking que você jamais faria na vida real. Verdade. E possibilita que você chegue a novos negócios de uma maneira muito exponencial, tendo já uma autoridade construída. Então, quando a gente trabalha essa imagem dos líderes, eles tendem a ter um crescimento muito forte de faturamento e de novas oportunidades. E o que acontece hoje? Os líderes têm autoridade na vida real. Você tem autoridade na vida real e no digital, você tem autoridade na vida real e tem também no digital. Mas quanto mais eu cresço essa autoridade no digital, melhor fica. E isso é tão real que passou agora há pouco, a gente fez um episódio com Obra de Valores e justamente ele contou um caso assim. Ele falou que quando ele queria conectar com algumas pessoas, e uma pessoa tinha 30 mil seguidores.
Quando ele começou a mandar mensagem, a pessoa nem olhou, que ele tinha 2, 3 mil seguidores. Sim. Aí ele se posicionou, né, e começou a ganhar, chegou nos 20 mil, estava perto dos 30, aí a pessoa começou a curtir, dar joinha. Aí ele cresceu muito, e aí em 3, 4 meses ele foi para mais de 100 mil seguidores. Aí a pessoa começou a responder, cara, quero falar com você, vou marcar uma reunião. Então esse posicionamento, você falou de redes, ele é muito eficiente, temos muitos casos de muitos parceiros, amigos, que depois de um posicionamento, e sim, e aí eu vou aproveitar até agradecer a Posicione Mob, que é uma agência de marketing voltado para o mercado imobiliário, que tem posicionamento para o mercado imobiliário, e queria também que você trouxesse algum caso que você tenha, que você fez, vou dizer, sobre nós, né? Porque depois da mentoria com a Juliana, nós nos posicionamos como trio aqui. Eu compartilhei, né? A gente precisa compartilhar. Tá certíssimo. E a importância do posicionamento, a autoridade, né? Que quando nós estamos ali gravando, a importância de saber se posicionar, como falar, o que abordar e o que abordar. Exato. Que a gente colocava antigamente só o logo. Coloca o logo. Ela falou, não, tem que colocar uma foto. Mas por que a foto? Porque eu fiz a mentoria com o Rodrigo e ele fala que tem que colocar a imagem. Adoro. Gente, porque de fato, e algo que já é validado no mercado, que nós, como você comentou, cada vez mais você vê as grandes marcas trazendo essa personalização da marca, né? Sim. Um caso que eu gosto, além do da Juliana, um caso que eu gosto de falar muito, é de um advogado, tá? Ele é um jovem, tem mais ou menos 30 e poucos anos de idade, advogado empresarial. E é um cara muito bonito, altão, forte e tal. O que seria o senso comum? Ficar trabalhando o quê? Estilo de vida, e ele em vários lugares chiques e famosos e tal, mas ele é um intelectual, sobretudo. Legal. Então ele é um cara que gosta de ópera, música clássica, ele compõe peças de canto gregoriano, ele toca piano, ele namora uma modelo internacional famosa, ele tem um jet set de relacionamento muito forte. E aí eu falei, cara, a gente vai fazer um perfil que seja um vlog da sua vida. Legal. Que mostre todos esses atributos e, paralelamente, a gente vai falar sobre direito. Uma coisa ou outra. Porque quando a gente fala de conteúdo, existem... Meu perfil, por exemplo, ele é um perfil que a gente chama mais de hard content. Eu fico lá massacrando conteúdo, persigo. Você curtiu uma coisa minha, eu vou te perseguir durante meses, mas já é uma estratégia comercial, né? O perfil dele, a gente trouxe um perfil um pouco mais... A palavra não é delicado, mas acho que é sutil. Legal. E aí a gente começou a fazer alguns vídeos para ele e ele chamou a atenção num vídeo de um ex-diretor da Rede Globo. Ele fechou um contrato com esse cara que pagou a mentoria 17 vezes. Quando ele ainda estava dentro da mentoria. E tanto funcionou que eu sigo esse advogado. Você sabe quem é? Sei quem é. E o conteúdo dele é leve. Aí agora a gente está trabalhando uma nova fase. Porque a rede social tem vários jogos tipificados dentro da rede social. Você pode jogar o jogo de falar sobre quem você é, você pode jogar o jogo de explorar o ambiente familiar, seus valores. Lifestyle. Você pode jogar o jogo de querer ser prefeito de São Paulo. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Eu acho ele um gênio do marketing. E toda vez que ele... putz, não ganhou, vou fazer uma live. Foi lá, botou um QR Code e vendeu. Então, assim, tem gente que... cara, é marketing. É business, né? E a gente não está falando aqui sobre business. Exato. E o quanto de dinheiro que está na mesa que o empresário hoje, o líder hoje, está deixando de botar a mão nesse dinheiro porque, mas eu não quero virar um blogueiro. Você não vai ser blogueiro, você vai falar sobre aquilo que você sabe, seus valores, vai mostrar um pouco da sua vida. E esse eu acho que é um caso muito legal. Então uma vez a gente pediram uma prova social para mim, né? Uma pessoa que eu estava fechando um contrato. Aí eu mandei esse perfil. Ele falou, mas isso aqui é um vlog. Eu falei, sim, a estratégia dele é um vlog. Agora olha esse, pegar todos os meus mentorados, todos os Instagrams são diferentes. Cara, que legal isso. Porque a gente faz de acordo com o desejo da pessoa, quem ela realmente é em essência, o que combina com ela e sobre a indústria dela, o que vai dar resultado prático. Então, você acha que um empresário muito rico vai se sensibilizar com um cara falando, você que precisa de um advogado empresarial, cuidado, arraste aqui? Não vai. Perfeito. Agora ele vai e olha um cara que está ali nos eventos certos, com as pessoas certas, que está na Casa São Paulo na primeira fila toda semana, que talvez eu goste de conversar com esse cara, não só sobre direito.
né? É isso. Cara, você falou algo que eu até comentei no último episódio. Eu, desde 2022, eu coloquei a tríade para fazer novos negócios. Qualquer oportunidade que me apareça, ela tem que ter essa tríade. Primeiro, ela tem que ter grana, porque a gente não é ONG aqui, né? Não. Segundo, ela tem que ter transparência nos processos. Porque o que aparece de vendedor de fumaça, meu irmão, é monte. E eu tenho que ter transparência. E uma outra é que essa pessoa eu consiga conversar. Hoje eu sou muito grato, eu sou muito feliz, porque toda vez que tem uma reunião, a gente vai falar hoje, vamos reunir a Graut. Eu, David e a Juliana. É gostoso e prazeroso. E é justamente isso, porque você se conecta. Exato. Então, quando você diz isso, faz todo sentido de você ter essas pessoas. Como você falou, vou fazer negócio com aquela pessoa, qual que é o lifestyle dela, o que ela faz, quais os princípios que ela carrega. Sentido, né? E aí, olha só que interessante, me abriu aqui, eu não tinha pensado por isso. Talvez eu, nas minhas redes, me posicionar, olha que você me deu uma dica, me posicionar como isso, porque tem muitas outras pessoas que eu vou falar, será que eu quero fazer negócio com o Bruno? O que ele tem, quais os locais que ele frequenta, onde que ele vai, que é um exemplo. Será que você já está validado? Cara... Exato. E depois que o mercado valida você, a sua barreira e a sua dificuldade de fechar negócio diminui absurdamente. Então, eu estou chegando perto dos 100 mil seguidores, estava falando a questão do seguidor, né? E aí, essa semana eu tive num evento de uma escola de negócios aqui de São Paulo, e aí eu estava conversando lá e uma pessoa, eu tive lá em tal lugar, a pessoa, eu sei, eu te sigo. Aí eu falei, que maravilha. Aí eu brinquei, eu falei, então você já está pronta para comprar minha mentoria, ela quase. Aí eu falei, então maravilha, vamos fechar esse negócio, né? E ela conhecia, ela sabia tudo, ela já tinha visto meus podcasts, tanto o meu quanto os outros em que eu participo. E ela falou isso numa roda lá, ela falou, o cara tá com 100 mil seguidores, o cara tá hypado. E aí a gente no nosso dia a dia, a Dani, a gente fala muito isso, eu e a Dani, né? A gente não tem às vezes a dimensão do impacto que a gente causa com a rede social. É muito grande. Mas ele é muito grande. Ele é muito grande. Uma vez, ano passado, eu fiz 45 dias seguidos de live, 6h30 da manhã. Cara, que legal. 45 dias só distribuindo conteúdo ali para as pessoas. Desperte o seu Instagram. Pessoal, segue, coloca seu Instagram de novo aí, que a gente vai subir o... @RodrigoBacelar __. É muito conteúdo, gente. Muito você que não conhece, segue e olha as dicas que ele tá colocando lá. Mas eu sei um segredo do Rodrigo aqui. Conta aí que ele já revelou para mim lá atrás, que não foi pronto, ele não veio pronto. Nunca. Assim, ele me trouxe uns vídeos de quando ele começou. Então, às vezes a gente fala com você, parece que você já veio pronto, que você já tá no posicionado. topo. Mas não foi assim, né? Nunca Teve foi um assim. início. Teve um início. E só para concluir o que eu estava falando do impacto, uma das pessoas que estava seguindo a minha live me mandou depois uma mensagem falando, assistindo suas lives, eu mudei de cidade. Nossa, que legal. E eu vou para uma outra vida. Eu ainda brinquei, eu falei, não faz isso não, amiga, né? Vai em frente, né? Segue. Mas o que você falou sobre estar pronto, né? A gente nunca está pronto. E você falou uma frase que eu gosto muito, você está no topo, eu estou na base. Porque do topo só tem um caminho, para baixo. É isso. Quando você chegar no topo, você só vai descer. Você não Nossa, que forte, hein? Então eu prefiro estar sempre na base. Só que cada vez eu estou numa base mais estruturada. E essa base vai me possibilitar olhar novas coisas. Uma vez eu estava conversando com a minha filha, né? E filosofando sobre a vida. Eu falei para ela, filha, sabe o que tinha atrás daquela porta que eu abri, que me trouxe até aqui? Ela é um lugar muito legal. Eu falei, não, outra porta. Só que o lugar é legal que eu tô. Então eu posso curtir um pouco o lugar antes de ir lá abrir a porta. Ou posso ficar aqui para sempre, não abrir aquela porta. Ou voltar até numa porta que eu já abri. Que legal. Mas acho que a ideia é você ir abrindo portas. E essa história do crescimento, o que a rede social acho que traz para as pessoas, e a questão do posicionamento traz para as pessoas, é uma necessidade de desenvolvimento constante. Se você não está disposto a se desenvolver constantemente, mudar o seu mindset constantemente, talvez o digital não seja para você. Porque o conteúdo que funciona hoje não funciona amanhã. Tem que se adaptando Tem que todas se as adaptando vezes. o tempo todo. Você tem milhões de modelos de coisas que você pode fazer, são milhões de caminhos novos, é muito aprendizado. Você vai ter que aprender a falar com a câmera, falar rápido, condensar ideias, criar cortes.
usar todo tipo de oportunidade que você tiver para criar conteúdo. Que é isso o conteúdo. Isso aqui é conteúdo. Perfeito. A gente fica gravando aqui 2 dias, a gente conversando, tem 2 dias de conteúdo. Como que você vai trabalhar esse conteúdo? Para onde você direciona isso? Com quem você se associa? Aonde vale a pena você investir seu recurso? Porque a sua imagem pessoal é a empresa mais barata que você vai construir e a mais lucrativa no longo prazo. Cara, Maravilhoso. perfeito. Eu queria usar o exemplo da Juliana, aquele dia a gente estava na casa aqui. Nós estávamos na casa e é graças à sua mentoria, acho que eu acredito que isso acontece, porque ela nos posicionava assim antes, né? Nós estávamos numa casa, validando, a sua engenheira, vamos ver essa casa, eu vendo a parte financeira, números, ela perguntando a estrutura. Aí tinha uma revista lá, um pedaço de revista, assim, ela falou assim, olha você aqui. Cara, Tava naquela revista. ela estava na revista. Aí a mulher, você aqui nessa revista, ela sou. Que talvez se fosse um tempo antes, você não se posicionava para estar em revista, não se posicionava para estar em eventos. Me fala um pouco desse. Foi muito legal isso. Nós fomos fazer uma visita técnica para avaliar, né, o imóvel para investidores. E nesse bate-papo ali, falando sobre o que fazer, o que mudar e trazendo, né, toda a parte técnica, né, ali. Aí eu bati o olho e falei, nossa, eu tô nessa edição aqui, porque eu lembrava que coincidia as datas, enfim. Aí eu mostrei, assim, mas naquela ali eu tô representando um outro projeto, né, o R496, que é a primeira incorporação desenvolvida 100% de mulheres, já é um produto chancelado pela ONU, inclusive. É muito legal. E foi totalmente validado, né? Sim. Então, de fato, quando a pessoa vê que você também está na mídia, que você está representando uma autoridade dentro da sua área, você percebe que aquilo ali é um conforto maior para quem está te contratando. E a pergunta, a partir do momento que o cliente viu isso, ele mudou o comportamento com você imediatamente? Neste caso, nós estávamos com os corretores, né? Mas ela e, respeitou. Sim, automaticamente, tanto que ela falou assim, ela tirou, né, o jornal da nossa mão e falou assim, não, este é meu. Esse exatamente. Esse eu vou levar. Então você vê como isso modifica. E fizemos essa dica que você falou. Oportunidade, apareceu uma outra oportunidade, foi agora vamos gravar isso. E aí fizemos outro conteúdo. Porque aí, igual você falou que na sua mentoria você explica também para quem tem dificuldade em estar na rede, na frente da câmera. Sim. Fala um pouco sobre isso também, porque As pessoas têm muita dificuldade de gravar, e aí eu vou rememorar uma coisa que todo mundo passou. Lembra quando a gente começou a mandar áudio? Que a gente ouvia a nossa voz e falava, eu não vou mandar meu áudio, minha voz é estranha. Verdade. Certo? Verdade. Hoje todo mundo manda áudio igual passa cheio aqui na feira. Né? Então assim, a gente vai se acostumando com isso. Então a gente precisa aprender como se filmar, no ponto de vista de como que eu aproveito ali a iluminação natural. E essa é muita sofisticação mesmo, gente. A sofisticação ela vem com o tempo. No início você precisa só ter a naturalidade de você pegar uma câmera, abrir e se comunicar com ela imaginando que tem um público ali atrás. E existem milhões de técnicas. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de falar olhando para a câmera, filme lateralmente. Bota a câmera ali e conversa com uma pessoa aqui. Porque falar direto para a câmera, não é todo mundo tem essa habilidade. Mas você aprende com o tempo. Porque eu estou olhando para a câmera ali, mas eu estou imaginando o espectador. Eu não estou vendo a câmera. Eu estou vendo exatamente o meu perfil de cliente que vai comprar minha mentoria. Porque eu sei exatamente como ele é. Então esse é o tipo de coisa que você vai treinando ao longo do tempo. E como você falou, leva algum tempo para maturar isso. E as pessoas que a gente vê hoje na rede social com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, elas estão fazendo isso há 10 anos. E a mentoria funciona para todo mundo? Para todo mundo que tem desejo e vontade. Se não fizer o que está ali... Lembra que eu falava para você que você era estrelinha dourada, que você era aplicada? Funcionou para você? Funcionou muito. Deu resultado financeiro? Gente, não acha que ele é bonzinho na mentoria, que ele é super legal, assim... Uau, que... Não, é pontualidade, tem que ter as entregas, porque ele é do tipo que não vai passar a mão na cabeça, tá? Mas funciona? Funciona. Dá resultado? Muito. O custo que eu tive com a mentoria dele já foi paga? Infinitamente. É sobre isso, sobre da ROI, né? Da retorno. Exatamente. Para quem que a mentoria não funciona? A mentoria não funciona para quem não está disposto a fazer o que tem que ser feito. E aí fala, pô, mas eu não sei o que tem que ser feito. Maravilha, mas você tem um desejo real de fazer? Que exemplo? Vou fazer a mentoria com o Rodrigo, mas eu não vou me filmar. Não faz. Não faz a mentoria, você não está pronto. Escolheu o seu... Eu pego 5 mentorados por mês. Não pego mais na mentoria individual.
E a gente faz eu faço pessoalmente uma entrevista com todo mundo. E tem mentorado que eu falo, não está na sua hora. Volta daqui a um tempo. Porque hoje, eu me dou o luxo de escolher o cliente que eu quero trabalhar. Então eu te respondo, dá resultado. Por quê? Porque eu já valido antes. Eu já entendo ali se a pessoa está no momento dela ou não. E se eu achar que ela não está no momento dela, é ruim para ela, que vai fazer um investimento que não vai dar retorno, e é ruim para mim, porque eu vou investir tempo num projeto que não vai para lugar nenhum. Então, exatamente. Né? E aí eu não preciso disso hoje, nessa fase da vida, graças a Deus. Então eu realmente sou muito criterioso com quem eu recebo como mentorado. E a gente estava falando também um pouco sobre o ambiente, sobre o networking, e eu vi um vídeo seu. Legal. Falando sobre network, sobre conexões, e eu gostei muito do que eu ouvi, principalmente que ele traz uma visão um pouco diferente do que a gente escuta muito, né? Ele parece que é uma narrativa meio que padrão quando as pessoas falam. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância e qual que é o nível desta importância dentro do mercado que cada um atua. Quando a gente fala de networking, eu falo uma frase que é o seguinte: networking não é quem você tem o número de telefone, mas é para quem você liga e a pessoa te atende. Perfeito. Certo? Isso é uma frase até antiga. Hoje, a gente está vivendo um hype de imagem, e aí as pessoas querem estar próximas às pessoas que já têm uma imagem construída. Né? Então, clubes de negócios, eventos, eu vou para lá porque fulano, ciclano e beltrano estão lá, e não, vamos ali naquele evento que fulano vai estar lá. Proximidade com pessoas grandes não faz você ser grande. Verdade. O que faz você ser grande é você ser gigante na entrega daquilo que você faz. E altamente estratégico quando você está nesses eventos para você fazer conexão real. Esse programa que eu estava falando da Escola de Negócio é um programa de 1 ano. Me perguntaram esses dias, deu ROI para você? Eu falei, deu, porque eu vim aqui com o objetivo de fazer ROI. Isso. Eu fui lá para aprender e para fazer retorno de investimento. Conheço pessoas que passaram o ano todo lá e não fecharam um contrato. Por quê? Porque elas não estavam dispostas a fazer o que era necessário ali dentro. Elas não aproveitaram as oportunidades que elas podiam para fazer negócio, para aparecer de forma interessante e não interesseira. Né? Networking é sobre ser interessante. Porque você começa a crescer, vocês sabem disso, todo mundo quer um pedaço. Todo mundo quer dar uma beliscada. Só que as pessoas hoje estão comprando uma ideia de que estar no hype de outras pessoas vai te deixar famoso. Uma vez a Dani sabe desse caso, eu fui apresentar uma proposta para uma empresa, era uma empresa de investimentos. E aí o dono da empresa, um dos sócios dele, é uma mulher, que a família toda dela é famosa, mas assim, gerações. E ela especificamente não é uma pessoa mais bastante, mas ela conhece todos os famosos. Ele falou, mas por que eu deveria pagar essa assessoria se eu já conheço tanta gente famosa? Aí eu perguntei, quem é você? Aí ele, não, é porque e tal, não sei o que. Eu falei, mas cara, tá junto com um cara famoso não vai fazer ninguém comprar o seu produto. Não vai. Te abre portas? Abre. Você tem uma empresa boa, a empresa deles é boa e tal. Você com certeza fecha muitos negócios, mas você não vai crescer no Instagram em autoridade digital, você vai crescer no real. Mas em digital você não vai crescer porque você tirou uma foto com uma pessoa famosa. Eu falei, a sua sócia não é famosa. E ela é de uma família que tem geração de pessoas famosas na mídia, na televisão. E ela não é famosa. Então assim, proximidade não faz você chegar nem no topo. Você tem que construir seu caminho. Agora, se você tem uma trajetória construída, se você tem uma mensagem forte, se você está trabalhando seu posicionamento, na hora que tu aparece do lado do outro lá, as pessoas entram no seu Instagram e falam, opa, esse cara aqui é bacana também. Aí você pega. Mas você já está pronto para pegar. Não é simplesmente, se eu botar o dedo na tomada ali, eu vou ficar com mais energia, não, eu vou tomar um choque, né? Não tá pronto para isso, né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, acho que eu estava conversando com vocês, falando sobre eu fui recentemente num podcast de um cara que fala com a mesma audiência que eu. E ele tá numa fase de imagem muito além da minha. E foi muito bom positivamente.
Por quê? Porque tem uma validação, porque eu estava no podcast dele, do Marcelo Toledo, que é um cara fantástico, eu admiro muito, mas ao mesmo tempo no programa eu entreguei aquilo que eu precisava E nas entregar. suas redes sociais você entrega muito conteúdo. Aí as pessoas chegam, vão para as minhas redes sociais e falam, pô, gostei desse cara aqui, ou não gostei, não vou seguir, tá tudo É bem. isso. E tá tudo certo. E aí você começa a gerar oportunidades a partir disso. Eu gostei, porque isso você conectar com as pessoas, que as grandes marcas, que cada vez, assim, eles estão buscando mais conectar com pessoas, que antigamente você colocava logo, só a foto lá da empresa, às vezes até um vídeo do espaço, mas e a pessoa que está ali, ela não comunica. E aí você falou sobre o network, que hoje tem, assim, mudou muito do cenário hoje que nós temos, por conta disso. Sim. A gente fala algo aqui dentro que é sempre em vista com o especialista. Quem é esse especialista? Você tem que conectar com ele. Hoje nós temos no nosso time um excelente arquiteto, que é o David, da DSX. Assim, ele é excelente, mas em algum momento a gente conectou num evento. Sim. E aí eu cheguei nele, conectei primeiro, falei, cara, eu precisava conectar com aquela mulher ali, ó, né? Ela tá lá no palco e tal. E falou, calma aí, vamos lá conversar. E ele conectou porque estava no mesmo ambiente que era a Juliana. A gente foi entendendo e aí, lógico, a conexão foi estreitando e hoje criamos a Grout por conta disso. Então, o network hoje, ele muda ele muito. certamente veio falar comigo para falar sobre obra. Exatamente. Usou o assunto certo na hora certa. E hoje, gente, quando você vai fazer networking com alguém, você vai num evento, tá? Que foi interessante, não foi Você interesseira. pode entrar no Instagram da pessoa e ver tudo dela e você já chega pronto para conversar com ela. Porque você vai saber se ela tem cachorro, se ela tem filho, se ela viajou, se ela é casada, se tá tudo ali. Faz o dever de casa. Exatamente. Mas você falou sobre o posicionamento, eu lembro que, assim, lógico, aí é um trabalho maior, porque ela já estava hypada aqui em Alphaville e teu posicionamento, foi, cara, como que eu vou conectar com ela agora? Aí o David, calma aí que eu conheço, assim, mas é mais difícil por conta das suas redes até. Exato. Porque se você está bem posicionado em palestra, no digital, enfim, seria muito mais fácil. Hoje eu vejo que as pessoas, elas querem. Hoje eu ando com a minha esposa, a Sara, a gente vai para alguns lugares e a pessoa, nossa, você é o Bruno. Ontem eu fui num espaço incrível de um rapaz aqui no Brasília e falou, eu te conheço. Você frequenta tal igreja, não é? Eu te vi lá, eu falei, Então, assim, você está muito bem posicionado e é uma coisa interessante que até a Júlia falou, não sai nem na padaria desarrumado, né? Por quê? Onde que eu vou encontrar? Às vezes você vai num lugar e você está muito bem organizado. Mas quem me falou isso foi... Eu lembro que você falou. Rodrigo. Eu lembro, eu peguei essa dica. Porque você vai na padaria e fala, oi, Bruno, aí você tá todo mulamba assim, você fala, rapaz, e aí? Então o posicionamento que a Juliana ela trouxe, ela repassa isso pra gente, tá? A gente não fez a mentoria, a gente precisa fazer. Ela trouxe muito, agregou, ela transbordou na nossa vida. Melhora nisso, melhora naquilo, para que você esteja posicionado em todo o tempo. E eu acredito muito, gente, você que está aí nos assistindo, o resultado ele vem desse seu posicionamento. Tanto no digital quanto no pessoal, você tem que ter um posicionamento e não é, como o Rodrigo falou, não é só um posicionamento de você estar perto ali, é de ele ser intencional, ativo, para que você tenha um resultado. Eu falo por nós mesmos, né? Nossa, eu vou dar assim vários exemplos, viu? De conectar hoje com a minha sócia, foi maravilhoso por conta disso. Com o meu sócio, David, também, foi através desse posicionamento. Nas nossas redes, hoje a gente chama alguns convidados aqui, o cara, não, a data que você quiser. Cara, hoje nós temos o Rodrigo. Como que nós trazemos quase 100 mil seguidores nas redes, mentor, conectado com muitos empresários? Como que você traz ele nesse sentido? Porque a Juliana, ela é bem posicionada, o podcast hoje está com posicionamento. Então hoje você está aí do outro lado, nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. Esteja posicionado, seja posicionado, intencional. Acompanhem esse maravilhoso Rodrigo. E não basta ser só apenas bem posicionado, você tem que de fato entregar o que você está vendendo, senão também não adianta nada, porque senão você perde a validação, porque você se posiciona muito bem nas redes sociais, mas na prática deixa muita coisa a desejar. Exatamente. A vida é curta. A gente ainda vê, eu adoro fazer uma pergunta quando eu estou com muitos empresários, que é, quantas pessoas muito boas que você conhece que não tem rede social? Aí a galera levanta. Vale. E quantas pessoas muito ruins que você conhece, que tem uma rede social gigante e vendem pra caramba? Aí tu fala, pô, eu também conheço. Só que o mercado tá mudando e a pessoa que se posiciona muito forte e não tem entrega, ela cai em algum momento. Tem duas coisas que acontecem, ou ela cai, ou ela com o tempo vai melhorando. Se ela melhorar e ficar boa igual você não pega ela nunca mais. Ela tá na sua frente. Exatamente. Isso é muito do ponto verdade. de vista de imagem.
Então, o líder que ainda não se posicionou, eu digo que ele tem uns 3 anos, 4, 5 anos, no máximo, para fincar essa bandeira. Depois vai ser muito difícil. Você trouxe um posicionamento que eu fiquei depois pensando aqui, que é uma das coisas que nós fazemos, que é sempre validar quem vem à mesa. Sim. Porque vem, assim, você está num meio posicionado, as oportunidades vêm, a gente não fica muito atrás, né? Elas acabam pelo posicionamento. E uma das coisas que nós fazemos muito é validar que tipo de negócio que está vindo. Sim. E aí você falou algo que é bem interessante do advogado, que a gente, quando você olha as redes sociais, onde que ela frequenta, com quem que ela está, isso vai validando muito. Vai. E já aconteceu, viu, gente? Aqui a gente buscar alguém e falar, vamos conectar com essa pessoa, aí assim, com 2 roladas assim, de Instagram, você fala, nossa, ele está conectado com fulano, ciclano, beltrano. Às vezes, dependendo, a gente liga, ele está pensando nessa pessoa, o que você acha? Meu, maravilhoso, mas só de estar naquele ciclo, naquelas pessoas, porque ninguém se mantém tanto tempo, né? Sim. Porque, igual você disse, você pode entrar, mas permanecer é uma outra coisa, né? Sim. E isso é muito real mesmo. A gente... É um ativo. É um ativo. Você está construindo um ativo. Esses dias eu fiz um vídeo falando que o melhor investimento não é Bitcoin, é atenção. Cara, anota isso. Flutua, atenção não. Fala de novo isso para o pessoal gravar isso. O melhor isso. investimento não é Bitcoin, é atenção. Se você monta atenção, ela não flutua. Se você trabalhar direitinho a sua imagem, só cresce. Deixa eu até fazer uma pergunta, porque quando eu me conectei com o Rodrigo, eu fui em busca de fotos. Sim. E claro que quando a gente vai em busca de algo melhor, a gente precisa fazer com um especialista. Sim. Então, quando eu fui buscar um fotógrafo, eu fui procurar quem? O melhor. E como que eu achei o melhor profissional? Porque eu vi várias profissionais, várias empresárias, mulheres, sendo fotografada pelo olhar desse gênio. Aí eu falei, é lá que eu quero estar. É atrás daquela lente que eu quero estar. E foi ali que eu me conectei com você, Rô. Mas você é uma avalanche, né? Cada vez que a gente volta a bater um papo, já aconteceram várias mudanças e eu acho isso incrível. E me conta, você ainda trabalha com as fotos? Você fotografa? Trabalho. Hoje a gente transformou a parte de audiovisual do estúdio. Então eu ainda fotografo alguns clientes, não todos mais, mas eu ainda fotografo algumas pessoas e hoje a gente está fotografando projetos de imagem. E muito provavelmente eu diria que esse ano eu vou fotografar muito mais os meus mentorados do que outras pessoas e clientes que eu já tenho. A gente não está fazendo uma expansão de carteira porque não tem agenda. Eu estou vivendo a fase de não ter agenda. Bom. E a fotografia não é escalável. Mas uma coisa que a gente investiu muito, e a gente vem investindo, e é um braço onde a gente vem crescendo, é a questão de elaboração de projetos específicos de audiovisual para os nossos clientes. O que é isso? O nome é lindo, né? Projetos específicos de audiovisual para os nossos clientes. Explica essa porra, não entendi não. O que é isso? Quando a gente trabalha, eu vou falar do meu caso, tá? Quando a gente está trabalhando imagem, tem coisas que a gente pode trazer como temporadas de episódios de conteúdo que vão trazer seguidores pra gente. Então, esse ano que começou, eu estou fazendo um projeto de corrida. Eu não sei correr, então eu estou narrando o aprendizado numa corrida que vai acabar dia 27 ou 28 de novembro, a depender do clima, no deserto do Saara, onde eu vou correr uma meia maratona no deserto. A Dani amou essa ideia, soltou fogo de artifício em casa quando eu falei que ia fazer isso. E aí eu falei, eu vou narrar todo esse projeto. E aí eu tenho parceiros, eu estou fazendo aprendizado, eu narro isso. Quem se conecta com esse tipo de história? Pessoas que têm uma mentalidade transformadora, que querem desempenho. Quem que faz corrida fora do Brasil? Em geral, empresários que já são bem-sucedidos. Então eu criei um storytelling em cima de uma coisa que para mim é um valor pessoal e que também se conecta com a minha audiência e gera entretenimento. E aí eu pego isso, conecto com a minha mensagem e crio um sanduíche de conexão. Porque eu me conecto pelo esporte e por aquilo que eu falo. Então eu estou lá correndo, eu não estou falando do tênis. Eu estou falando da mentalidade de você romper barreira, de você continuar evoluindo, de você... E a gente vem fazer essa narrativa. E na mentoria, hoje a gente está com programas anuais, né? A gente está fazendo um ciclo mais longo. A gente tem para alguns mentorados trazido isso.
vamos fazer uma proposta de conteúdo para você. E aí a gente tem uma empresa de audiovisual, e aí a gente vai, ele pode fazer até com outra empresa também, não tem problema. Mas a gente tem uma empresa que vai fazer as filmagens, os cortes, vai construir toda essa abordagem para ele. Alguns clientes, é interessante que eles tenham podcast, então a gente já tem clientes que têm podcasts contratados conosco, em que a gente operacionaliza o podcast deles. E é mais ou menos como esse, não é dentro de uma sala de podcast, é dentro do escritório do cliente, ou na casa dele, ou alguma coisa que faça sentido. Então, a gente entendeu que o crescimento está muito na parte do vídeo, e a gente foi para lá, e aí a gente tem uma equipe muito competente que atua nesse sentido. E você sabe que foto é meu chuchuzinho do coração, né? Eu sempre, quando a Dani veio trabalhar comigo, eu falei, nunca peça para eu parar de fotografar, e eu nunca vou parar de fotografar. Mas, infelizmente, hoje eu não consigo mais ter tanta agenda e disponibilidade para fotografar as pessoas, então a gente está bem seletivo ali, tanto que se você entrar no meu Instagram hoje, não tem mais conteúdo de foto. Olha, que legal. A importância de estar conectado com um especialista, porque tem pessoas que estão nos assistindo, que ele gosta de correr, ele gosta de viajar, e ele acha que não é interessante ele se posicionar com esse tipo de storytelling. É o mais legal. As pessoas não entram... Cara, gente, ninguém vai entrar no Instagram falando, nossa, hoje eu estou procurando um home flipper. Não existe essa pessoa, cara. Faz isso no Google. Mas a pessoa vai entrar lá para se divertir. Que legal. Aí ela vai ver alguma coisa lá da Ju que ela achou legal, alguma coisa sua ali que ela achou legal, alguma opinião. Vou dar uma dica aqui que eu sou dono da mentoria. Entrega tudo, esconda nada, meu irmão. Essa dica é o seguinte, quem trabalha com público de alto ticket, o público de alto ticket, ele quer duas coisas: visão de mundo e acesso. Legal. Se você conseguir traduzir, aí para traduzir tem que fazer a mentoria. Mas, se você conseguir traduzir isso no seu conteúdo, a sua visão de mundo e o acesso que você vai dar a essa pessoa por estar no teu ecossistema, o jogo tá ganho. Cara, que massa. Que bom. Você, assim, de verdade, porque muda mesmo. Só de posicionamento. Você falou algo que eu lembro no final do ano passado. Eu estava num empreendimento lá em Foz do Iguaçu. Um dos incorporadores falou, Bruno, toma aqui de presente uma camiseta. Aí eu abri um presente, né? Quando ele me deu, era a camiseta de corrida. Eu falei, acho que ele tá... O que ele quer dizer com isso? Fica a dica. E tá bom, isso foi em novembro, final de novembro. Aí voltei para São Paulo. Na sequência fui convidado para palestrar no evento de outro incorporador, que nós estávamos lá no palco lá. Me deu uma caixa e o pessoal teve até choro, achei muito legal. Abri a caixa, era uma outra camiseta e ainda atrelada a um desafio de correr. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que emagrecer mesmo, eu acho que o pessoal tá pedindo para emagrecer. E aí começamos, né? Fizemos um ciclo lá de corrida para depois esse acabar numa maratona também. O que houve? Quando você vai fazer? Não, foi já, quando você foi no final passando. E o que? Mas maratona não, perdão, foram 5 quilômetros. Tá lindo já. Eu não corria nada, aí foi um correr assim. Gente. Eu corri meus 5 primeiros quilômetros hoje. É? Olha que maravilha, meus parabéns. Olha. Meus parabéns. Meus parabéns, meu irmão. Não corri, eu corri na esteira ali, mas foi a primeira vez que eu bati 5 quilômetros. Que massa. Que legal. E você falando isso, só para validar a sua fala, que eu comecei a postar todo dia. Eu vinha na obra, gente, olha como é que tá a obra. Aí eu lá na frente do computador, olha a gestão. Falando isso, ó, a gestão maravilhosa que é do Mais Controle, que a gente faz com esse software, com esse sistema. E aí eu comecei a postar a minha vida mesmo, né? A corrida. E muitas pessoas que eu tentava me conectar, de fato, ali, aquele empresário, aquela outra pessoa, para fazer algum tipo de negócio, ele nunca mandou mensagem ou não respondia. Quando eu comecei a correr, eu acho que aí conectou com essa mentalidade. Ele corre. E aí ele começou a curtir, essas pessoas, né, começaram a mandar mensagem, parabéns, corre mesmo, hein? Não para, usa tal no seu... Cara, eu falei, eu não conectei com o meu negócio de início, porque você falou uma coisa que é muito verdade. As pessoas não compram de empresa, as pessoas compram de pessoas. E aquela... Cara, e foi surreal o tanto. Aí, lógico, aí eu comecei a expandir para outros. Sou recém-casado, casei com a melhor mulher do mundo, com a Sara Batista. E aí eu comecei a falar sobre o nosso casamento. E aí quem quer conteúdo de casamento começou a conectar. E aí você falou algo que justamente é validado. Comecei a fazer o meu lifestyle, o dia a dia. E aí conecta. Muito mais do que falar do seu segmento. Cara, que legal. Falar do seu segmento em uma proporção específica. Aí depende da estratégia de cada um. Minha estratégia ela é muito para o digital, por isso que eu falo muito de conteúdo.
Porque ali eu brinco que se hoje o Instagram der um shutdown no Instagram, eu tenho uma quebra grande, porque ele é todo focado no digital. Então, como um cara do digital, eu tenho que falar muito sobre digital. Vocês têm negócios no mundo real, né? E o meu estúdio e o audiovisual é no mundo real, Sim. mas ele é parte da minha operação. A operação de vocês está no mundo real. Então, lá dentro do digital, vocês têm que trazer uma outra composição. Por isso que eu falo que nenhum Instagram de mentorado meu é igual. Porque para cada tipo de business, hoje o que eu tenho investido meu tempo? Em criar empresas no mundo real. Então, a gente está com 3 iniciativas hoje. Uma é uma plataforma de mentoria, que a gente está fazendo, uma startup. Legal. 2 sócios, 3 sócios na verdade. Vai ser um ambiente para mentores colocarem com IA, com tudo. A gente está fazendo um MVP agora. Outra, a Aura Prosperitas, que é uma empresa de investimentos imobiliários. Legal. E a gente tem um empreendimento em Portugal, a gente tem algumas coisas aqui no Brasil também, a gente já fez reunião. E a outra é uma consultoria para fazer holding patrimonial com a vida do meu cliente. Porque o meu cliente empresário, eu estou ajudando ele a ganhar mais dinheiro. Depois que eu ajudo ele a ganhar mais dinheiro, eu vou ajudar ele a investir melhor. Se ele quiser ter mentoria, eu tenho espaço para ele. Se ele quiser fazer investimentos no imobiliário, tem. Se ele quiser fazer investimento no mercado financeiro, tem a Dani, que é sócia do escritório XP. E se ele quiser fazer uma holding patrimonial, a gente tem para ele. Hoje nós temos um nosso grande parceiro hoje, que é a Fix Investimento, que ele nos apoia nas nossas obras. E eu queria que você, já que você falou que tem a parte de atende esse cliente que é investidor, Sim. Quais são as maiores dúvidas que eles têm? Principalmente do mercado imobiliário, né? Porque não é todo mundo que entende do mercado imobiliário. O que você acha, assim, é interessante? Como que ele pode iniciar? Quais são as dúvidas que eles perguntam para você? A gente vê hoje um modelo onde as pessoas estão muito atreladas à unidade na hora que elas vão fazer a aquisição de um investimento imobiliário. Então você tem lá um influenciador falando que o bom é o fundo imobiliário, o outro falando que você nunca deve comprar uma residência, o outro falando... Cada um fala uma coisa. Esse tipo de informação, ela deixa as pessoas com mais dúvida do que com certeza. Então, quando a gente está falando lá da Aura Prosperitas, o que a Aura Prosperitas é? A gente faz captação do dinheiro, não para uma unidade, mas para um empreendimento. Então, uma estruturação de capital. O que a pessoa quer entender? Em quanto tempo meu capital vai ficar preso? É isso. Quem vai executar essa obra? Quais são as garantias reais que você vai me dar? Qual é a estrutura jurídica do empreendimento? Aonde ele está? Como que isso vai ser realizado? Então, a gente não está vendendo unidades. Ah, olha, compra essa kitnet. Não, olha, a gente tem um empreendimento aqui que custa 25 milhões para fazer esse empreendimento. A gente está vendendo cotas, tem essa cota, essa cota, essa cota, qual cota você quer pegar? O empreendimento é assim, assim, assado, vai ser construído aqui, blá, blá, blá. Então, porque eu acho hoje, e aí vem por que o investimento imobiliário, eu acho que vocês estão fazendo a mesma coisa, né? Que é isso. Eu vou falar uma coisa aqui bem polêmica agora. O pessoal do mercado financeiro não vai gostar. Boa. Mas com inteligência artificial, robô e tudo mais, você tem uma velocidade muito grande transacional e isso tende a tirar os picos e os vales. E quando você está falando, é muito técnico isso, mas quanto mais pico e vale você tem, mais oportunidades você tem de ganho. Sim. Se você coloca muita inteligência artificial, você Fica linear. planifica as coisas e aí você ter ganhos além do mercado fica mais difícil. Perfeito. Aí já existem empresas que estão criando produtos específicos, até lá a Dani tem um produto incrível, né, lá na Ébano Investimentos, onde Qual a arroba dela? Arroba dela. Daniela Lopes, CFP. Maravilhosa. Quase, hein? Você me pegou aqui agora. Mas Você não vai ter briga, você falou certinho, falei né? certinho. Ah, então linda. tá bom. Então lá na Ébano eles têm alguns produtos que têm um ganho maior, uma operação estruturada e tal. Isso é uma engenharia que faz com que o investidor tenha um upside de retorno dentro de uma carteira. Só que a gente vai viver agora a era dos investimentos exóticos, que é o investimento do mundo real. Bitcoin, para mim, é um investimento exótico, tá?
que é uma coisa diferente. Né? Mas, cara, por exemplo, a gente tem uma operação que a gente está trabalhando que o tracking recorde de investimento é 16% a 17% ao ano em euro. Bom pro cara que quer ter o dinheiro lá fora. Talvez para o Brasil não seja tão bom, mas não, eu quero ter o dinheiro lá fora rendendo. 16%, 17% lá fora é bem bom. Sim. Né? Então, quais são os tipos de projeto que você vai construir para você vender para investidores, para family offices, estruturação? Porque no final do dia, vocês sabem disso muito bem, ninguém quer pôr a mão na massa. É isso aí. As pessoas querem aportar o dinheiro. Então, se você cria veículos onde as pessoas conseguem, com segurança, aportar o dinheiro, eu acho que a gente vai viver essa era muito forte. É uma nova modalidade de investimento que está vindo por aí. E, obviamente, como você falou que eu sou avalanche, eu já estou... Já está lá na frente. Isso surgiu de conversas que a gente teve lá atrás. Né? Já teve essa conversa lá atrás. Porque as pessoas mudaram. Quando eles nos procuraram... O comportamento vai mudando. Vai. Quando a pessoa fala assim, onde que eu vou investir? Que é uma pergunta que sempre nos fazem. Onde que eu vou investir? No mercado imobiliário, que é o mais sólido que tem seguro que eu acredito. Gente, desde que o mundo é mundo, terra é dinheiro. É exatamente. Meu avô falava, investe terra, não erra. E quando nós nos posicionamos no mercado e mostramos a realidade, né, Ju? Eu acredito que assim, começou a atrair muito. Traz muita confiança. Os investidores falaram assim, mas tá bom, eu quero investir no mercado imobiliário, mas como que é? Aí geralmente vem um papel para a pessoa assinar, ela não sabe onde que está aquele dinheiro. Não. E a gente traz o que aqui na Grout? É mostrar realmente a obra, aonde está esse lastro, esse recurso dela. Porque às vezes é um investimento da vida. Exato. E onde que eu vou colocar? Ela pode levar para um banco, pode... Enfim, e aí o nosso Senado, o governo não é um dos mais estáveis que tudo que acontece. Tem pessoas que estão até com medo de acontecer igual aconteceu com o Collor aquela vez. Até o Tesouro fica uma coisa mais difícil de você trazer, que é muito seguro, né? Mas tem essa flexibilidade. E as pessoas querem investir mesmo em mercado imobiliário, por conta... É ótimo, gera emprego. Sim. E que é esse lastro aqui, ó, de saber assim, onde que está indo esse dinheiro, aonde que é. Por exemplo, a gente está numa obra aqui no Residencial 2, em Alphaville, que é uma obra que é de um fundo de imobiliário, onde você aplica o seu recurso no fundo imobiliário e vai aplicar aqui. Então esse dinheiro ele tem um lastro. Se hoje até dependendo do aporte que a pessoa fizer, ele quiser visitar essa obra, ele está aqui, essa obra ela existe. Não, é físico, né? É físico. É por isso que eu acho bacana o investimento imobiliário. Ele é físico. O cara vê o dinheiro dele. Tem uma cantora, eu não lembro se era Simone, uma das duas, que ela até comentou, falou assim, na pandemia fechou tudo, o que me manteve foi os meus aluguéis, os meus patrimônios. Sim. O imobiliário. Olha só que a pandemia é um negócio que mais bagunçou, acho que nos últimos quantos anos, o cenário financeiro e tudo. E o que mais cresceu foi o quê? E parece que é uma coisa meio retrógrada, né? Falar, nossa, construir casa, coisa antiga, né? Não. Com tanta coisa de bolsa, de ação, O que eu acho que é o grande importante, o mais importante, na verdade, o grande importante não existe, né? O mais importante é você ter uma parte em capital, no banco, bonitinho na corretora, e outra parte no imobiliário. Agora, esse tipo de estrutura, de oportunidade, de velocidade que vocês estão trazendo hoje, que a gente também busca lá na Aura Prosperities, são produtos que você não tinha grande acesso. E eu acho que isso vai pulverizar, vai ter uma febre disso agora. Você acha que por conta de cotas ficou mais acessível? Por conta de cotas, por conta da rede social, porque você tá lá com a cara para bater lá todo dia. É isso aí. E eu chego, por isso que eu falo, gente, que a imagem é extremamente importante. Se eu tenho autoridade, as coisas que eu coloco, tem o meu nome ali. Perfeito. Eu sempre falei isso muito pra Dani. É o meu nome que tá na fachada, cara. Aqui não é Xing Super Master Empresa. É Rodrigo Bacelar o nome desse Até pessoas mentoradas, tá? Ele fala isso. Cuidado com o que você vai aprontar, porque eu... Mas já vários momentos já que a Juliana falou assim, eu vou fazer negócio com você, porque eu já vi você no palco tal, já vi você com o meu amigo tal, já vi você, assim, te ver... Isso valida. Porque uma hora ou outra eu vou passar aqui ao Alphaville, eu vou te encontrar num evento, tá muito exposto. E fala onde eu vou. Tal dia eu tô palestrando em tal lugar. Exato. Se você fizer qualquer... Então você imagina o nível de segurança legal que isso traz para um investidor um novo tipo de negócio. O investimento tem cara, tem dono e tem pessoa. Perfeito. Eu vou pôr meu dinheiro lá no Citibank. Tá, mas quem tá? Não, eu gerei da conta, mas eu tô demitido. É isso aí. Agora? É isso aí. Tudo bem. Tá migrando solidez, muito. Né? Eu já trabalhei no Citi. Extremamente sólido.
reputação é o nome do jogo. É isso. E para nós, reputação é o nome do jogo. Então, eu acho que esses novos tipos de investimento, e não só no mercado imobiliário, tá? Eu acho que a gente vai ter uma pulverização de investimentos no Brasil, porque tem muita coisa que dá dinheiro. Sim. Tem algo que você falou também, eu queria que a Jo até explorasse isso, como que era a técnica nisso, com muita maestria. Quando as pessoas vêm no mercado imobiliário, elas querem saber assim, qual é a rentabilidade que ele te traz. E aí eu vou te falar, se o Joãozinho pegou o terreno, comprou um terreno, fez um projeto e vendeu, às vezes ele colocou mais dinheiro do que vale a casa. Ué, mas como assim? O mercado imobiliário não dá dinheiro? Calma aí, gente. O mercado imobiliário dá dinheiro. Exatamente. É a união disso. É a união dos especialistas para poder isso fazer dinheiro. Por exemplo, teve uma casa, não vou citar qual, que nós fizemos a aquisição dela. É uma casa que ficou quase, mais de 1 ano e meio para ser vendida. Ninguém queria. Claro. Aí fomos lá visitar. E a gente sempre vai, né? Eu, o arquiteto e a engenheira, a Juliana e o David. Fomos lá. O arquiteto olhou e falou, cara, a gente pode quebrar isso, fazer assim. Ah, Juliana, calma, deixa eu ver se pode. Pode sim. O arquiteto pode tudo. Aquela casa, ela teve é uma casa que estava para ser vendida há mais de 1 ano e meio, não foi vendida porque, como ela estava, ela não era um produto. Não era um produto. E é a transformação da visão de um arquiteto para tornar aquilo um produto muito rentável, e aí tem que esse projeto tem que parar de pé, e aí entra a engenheira para que isso ficar de pé, e aí entrei para fazer essa conta. Falei, tem esse potencial de ser uma casa nesse valor? Tem. A conta fechou. É o que a gente sempre fala. Quando o investidor ele vem e fala assim, eu quero a rentabilidade. Como? Se você não comprar um produto legal, igual a gente entra muito com o house flip, que é já comprar a casa para reformar. Tem que ter o potencial de reforma. Essa casa tem que aguentar esse potencial de reforma. E ela tem que aguentar também o projeto que ele traz. E tem que entrar na planilha. E tem que ser algo bem comercial, né? Porque não adianta nada. O que não dá rentabilidade é o amadorismo. É isso. E aí, quando eu trabalhei com meu pai, eu falava uma frase que eu adorava. Não é porque você reformou o banheiro da sua casa que você é incorporador. É isso. Exatamente. As pessoas falam, não, deixa que eu vou fazer. Vocês entenderam, né? Deixa que eu vou fazer. Você vai tomar um tombo, cara. E aí eu vejo muita gente falando, porque aí eu fui fazer uma obra e eu gastei 3 vezes mais. Um exemplo aqui na rua. Se você vai morar nessa casa, você tem um vínculo afetivo lá, ok. Se for um business, perfeito. Você tomou prejuízo. Perfeito. E na construção civil e na incorporação, se você não trabalhar com aquela história de corte, custo é unhas, cortou, cresceu, toda hora cortando, você não vence, você não tem retorno. A gente teve um exemplo aqui, né, Ju? Da casa que nós vimos, uma casa maravilhosa. E era 2 lotes. Eu falei, cara, vamos lá visitar. Essa é a informação. Quando nós chegamos, fachada, arquitetura. Não é ruim que ela é feia, viu, gente? Não existe arquitetura feia. É que você vai levar 100 clientes para visitar essa casa. Só um gostou, tá errado esse produto. Você tem que levar 100 e a grande maioria gostar. Então você não desenvolve para você. A não ser que o Rodrigo falou. Você faz para você morar e assim, não tenta passar. E nem investimento é. Nem investimento é. Aí a arquitetura ruim. Quando nós entramos, a casa, ela metade de um lado, metade de outro, uma casa dividida. E arquitetonicamente falando, de venda comercial, ela tem que ser uma casa integrada. E não tinha. É um L, né? É um L, muito ruim. A parte de acabamentos, ela tinha, assim, projetos estilos industrial com clássico, ele estava uma miscelânea assim, muito ruim também. E estava no muro, uma 14 de 15 milhões no muro. Então, assim, ele foi, quanto tempo você está vendendo essa casa, amigão? Ele, 2 anos. E já começou a aparecer problemas, como vazamento, infiltração. Ou seja, cara, péssimo. E aí, olha só que interessante. Quando ele falou assim, mas como que vocês estão comercializando? Eu falei, nós nem terminamos essa casa, já tem alguns contatos, né, de pessoas querendo essa casa. Por quê? Ela tem que ter todos os pontos. Então, quando a gente fala da Grout, invista com especialista, é validar até onde está dentro desse terreno. Esse condomínio é bom? Ele é, mas não é todo o terreno desse condomínio. Ele está perto da portaria, você está perto da geladeira, está na frente de uma praça. Quando nós fomos ver uma outra, cara, a posição da casa maravilhosa. Falei, nossa, só pelo posicionamento ela vai evoluir, sei lá, uns 2,5 milhões, só pela posição que ela está dentro de um condomínio. Mas para isso precisa ter um especialista. Então, quando a gente sempre fala, porque a gente fala muito de especialistas, procurem. Eu quero me posicionar, acho que eu vou fazer uma foto, um vídeo aqui. Cara, calma. Vai lá, entra lá, entra nas redes sociais do Rodrigo,
busca, entra na mentoria dele, ele vai te falar o passo a passo de como posicionar. Até isso que você tem um pouco de dificuldade na câmera, ele vai te ajudar. Até quando você fala, será que vale a pena eu fazer um vídeo do meu relacionamento, na minha viagem? Vai sim, ele está dizendo. Depende, né? Igual na sua mentoria, ele vai te guiar. Direciona. Preciso fazer fotos novas. Ele tem um estúdio, assim, não é que ele vende foto. De todos os negócios que precisa, ele tem um estúdio completo. Eu já tive o prazer de ir lá. Que estúdio profissional, assim. Basicamente o resultado de tudo que ele traz. A gente fez um cartaz para colocar ali, fazer uns cortes. A foto, falei, cara, Juliana, você tá assim, você tá muito bonita aqui, né? Ele falou assim, a foto foi do Rodrigo. Ela já é bonita, mas assim, ressaltou isso, né? Igual ele fala, como que é que você fala das fotos? Deus fez, eu só congelo. A frase dele. Mas ele melhora bem, tá? A gente queria partir para finalizar aqui e assim, te agradecer muito pela sua participação. Vocês aí que estão nos ouvindo também, agradecer pelo tempo que vocês estão conosco até agora. Eu dou uma dica para vocês, né? Vá para redes do Rodrigo, vai para todas as redes dele, busque, absorva, porque igual ele falando na rede social, tá lá e tá de graça, né? Absorva, vê se faz sentido, se tudo isso faz sentido, e aí sim você invista com um especialista de posicionamento, que o seu jogo vai mudar. Porque eu falo comigo, né? O nosso aqui, né, Jô? Exatamente. Tem mudado, a sua vida tem mudado depois de se posicionou? Muito. E para muito melhor. Negócios apareceram depois de posicionamento? Muitos. Gente, olha só, eu nem fiz ainda, mas eu vou fazer. Ela fez a mentoria e nós já absorvemos muito do conteúdo, já apareceu muitas coisas. Ela falou assim, faz o vídeo, faz assim, faz assado. Tudo isso aqui, eu vou até dizer, viu? Eu vou até, posso falar. Tudo isso se dá também, até de posicionamento, quando você, Rodrigo, queria te agradecer de coração. Obrigado. Porque ela sempre fala, vamos fazer. Eu falei, mas pra quê? Tem que se posicionar. E tem mudado o nosso jogo por conta desse posicionamento. Queria te agradecer muito. E isso é muito importante, né? A gente continuar exercendo tudo que a gente aprende, aprimorando, melhorando. Eu sempre volto nas suas redes sociais. Sabe o que eu faço? Eu copio. Eu vejo que ele faz, copio. Pode copiar. É bom copiar de quem sabe de verdade, né? Pode copiar que não tem problema. E deixe seu agradecimento ao pessoal e suas redes e novamente uma dica se você puder contribuir pra gente. Pessoal, primeiro obrigado. Obrigado por estar aqui, podendo falar com vocês, é um prazer enorme. Redes sociais, Rodrigo Bacelar, __, e acho que a mensagem principal é: o mundo mudou e ele não vai voltar a ser como ele era antes. Ou a gente se adapta, ou a gente sai de um jogo que tem um potencial financeiro absurdo, tem um potencial de desenvolvimento pessoal absurdo e de networking absurdo. Então, isso que está sendo feito aqui é parte de um posicionamento, né? Porque ter um podcast é um instrumento de comunicação e é uma ferramenta de expansão de mensagem de negócio. E para o empresário, eu vou dizer só uma coisa, que nós empresários temos o dever moral de nos comunicarmos, porque existem poucas referências positivas na mídia brasileira. Verdade. Então, se a gente não se comunica, a gente, infelizmente, está deixando a má comunicação capturar a atenção das pessoas, principalmente dos nossos filhos. E eu gostaria muito que daqui a uns 10 anos as crianças pudessem olhar e falar: poxa, eu queria ser igual aquele empresário, ou igual a Juliana, ou que as pessoas jovens pudessem ter outras pessoas que eles possam se inspirar, não só da música ou da televisão, mas profissionais e pessoas que contam suas histórias, para que a gente sempre tenha opção. Não é? Falta opção. Então nós empresários temos esse dever moral de mudar o país, e isso gera emprego, gera imposto e faz o país crescer. Que salva uma nação não é a ideologia política, é o empreendedorismo. Então, conto com vocês. Creio também. Nessa jornada. Creio muito. Bela mensagem, né? Muito obrigado. E aproveitar e agradecer também os nossos patrocinadores, apoiadores. Um deles, você vê o cenário que mudou um pouco, né? Tem umas vegetações aqui, agora lá também tem, que é a Gold Bee, que é a da Marcela Carvalho, que ela conecta isso também. Ela sempre posta, coloca a foto dela, que é a Marcela Carvalho. Agrônoma. E a engenheira agrônoma, que é a Gold Bee. Vou deixar o link aqui também. A Fix, que é o Fundo de Investimento Imobiliários, que nos aporta aqui também. Gostaria também de agradecer a Mais Controle, que é o sistema de gestão
que a gente faz toda a nossa operação com tanto assim, sabe? Eu quero saber onde que está aquele parafuso foi aplicado lá. Nós temos esse controle por conta da Mais Gestão. Então, nós queremos agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores e você, viu, meu irmão? De verdade, sim, sou muito grato por tudo. Pela presença, companhia e por transbordar tanto aqui na vida de todo mundo que está assistindo. Isso aí, obrigado, gente. E não esqueçam, gente, invista com especialista.